noite a todos. Como nós estamos ainda começando o novo ano, nós escolhemos tratar do assunto exatamente com este nome: Ano Novo, Vida Nova. E perguntamos: quem nunca ouviu ou disse essa frase? Porque todo ano falamos que no próximo ano a vida começará. O que isso quer dizer? E com isso nós traçamos alguns objetivos para que nós possamos entender melhor qual é o propósito do nosso assunto. O primeiro deles é que nós tenhamos uma maior satisfação com a vida. O segundo é que nós possamos olhar para trás com uma sensação de felicidade. E a terceira é que nós possamos prometer a nós mesmos que seremos melhores em 2024. E assim, nós imaginamos que no próximo ano a vida recomeçará. São frases, claro, que nos trazem esperança, sonhos, desejos, aspirações. Mas qual o sentido real dessa frase? Que no próximo ano a vida recomeçará. É porque há uma insatisfação e arrependimento por aquilo que gostaríamos de ter feito e não fizemos. É como se nós pudéssemos imaginar que nossa vida pudesse ser cronometrada por 12 meses. Chegar em janeiro, nós apertamos o cronômetro e em dezembro nós encerramos e aí tudo zera novamente. Mas na verdade não é assim. Colocamos janeiro como o mês oficial da mudança, o mês oficial da esperança. Entretanto, todos continuamos com a mesma vida que supostamente acabou no ano anterior. A vida vai estar passando sempre. E nós podemos seguir infelizes até o seu fim, apenas cultivando boas intenções. Por quê? Porque só as boas intenções não vai adiantar nada. Se nós não transformarmos isso em ação, se nós não colocarmos isso em movimento para mudar, não vai acontecer uma vida nova. Nós não vamos marchar para frente. Portanto, é preciso que as boas intenções se tornem essas ações que eu acabei de falar. Se tornem, portanto, as sementes que semearemos o nosso novo caminho. Engatou aqui. Vamos ver o que houve. Normal, isso tudo de parar faz parte da tecnologia, né, Walter? Deu um panezinho aqui. Ok, foi de novo. Então, como diz Paloma Abreu, ela diz o seguinte: o ano novo não traz nada de novo se você não for atrás. Isso é muito importante. Não vai chegar nada de novo com o ano novo para nós. Nós temos que ir, nós temos que buscar as mudanças, nós temos que buscar as melhoras. Porque senão, não vai acontecer nada. Portanto, não é errado ter esperanças. Pelo contrário, a esperança nos traz o sonho de um futuro melhor. Nos dá forças para seguir em frente. É fundamental isso. E muitos de nós perdemos praticamente essa esperança, né? Passamos crises recentes, como essa epidemia terrível que abalou o mundo, mas
aqueles que tiveram esperança verdadeira, real, esses vão caminhando para frente, não ficam parados. É isso que nós falamos aqui. Nos dá essa força para seguir em frente. Afinal, o que é que nós estamos questionando em relação à esperança? Não é a presença da esperança, mas a sua ausência. Isso é que é importante. Porque muita gente hoje em dia perde essa esperança. Porque a vida, é claro, todos nós temos dificuldades. E às vezes um tropeço, uma queda é suficiente para a gente achar que tudo está perdido, que nada mais está bom. Portanto, a esperança não deve aparecer somente à meia-noite do dia 31. É quando então a gente se confraterniza e fica tudo uma animação só e a gente tem essa esperança no dia 1º. Ela deve nos acompanhar em todos os dias do ano que se inicia. As mudanças, portanto, devem acontecer quando algo não está no seu devido lugar. Nós temos que arrumar a casa, como nós costumamos dizer. Algo não está no seu devido lugar. Então, vamos mudar, vamos ajeitar o que está fora, né? Ela não pode aparecer apenas após a queima dos fogos. Ou, como nós dissemos há pouco, depois que as 7 ondas passarem. E sim quando as oportunidades surgirem, sejam janeiro, março, agosto, novembro e por aí. Portanto, tenhamos esperança, mudemos, mantenhamos nossos sonhos, mas o façamos sempre que pudermos. O dia 1º é só mais um dia após o outro. Janeiro é só mais um mês. Mas nossa vida não. A nossa vida é um ciclo de anos, não de meses. Nós não sabemos, não é? Quanto tempo, mas são ciclos de anos que nós temos que passar aqui na nossa evolução. Portanto, não é o passar do tempo que nos vai fazer mais felizes. E sim, voltando à tese que nós já comentamos antes, algo dentro de nós que decida que é tempo de mudança. E a lista de metas que nós costumamos fazer, não é? Normalmente chega no final do ano, a gente pega um papelzinho e vai fazer a lista. Não é ruim, não é nada errado. Pode ser uma ideia interessante e útil. Mas muitas vezes nós fazemos lista apenas de intenções, como nós comentamos há pouco. E esperamos que alguém faça aquilo tudo acontecer. Eu vou para a academia, eu vou perder não sei quantos quilos, eu vou fazer isso, eu vou aquilo outro. A gente escreveu ali. Está tudo escrito bonitinho. E aí nós colocamos para alguém resolver. Alguém que tem que fazer tudo aquilo se tornar realidade, né? Portanto, nem nos passa pela cabeça que aquela não é uma lista para outros. Aquela é a nossa lista. Somos nós que precisamos lutar para que tudo aquilo que nós colocamos ali se torne realidade. Porque nós escrevemos, foi tudo bonitinho, olha, está tudo a minha lista, tudo perfeito. Aí a gente dobra ela e bota lá num determinado cantinho. E aí, nada acontece. Porque nós não fomos, como nós dissemos há pouco, atrás de tudo aquilo que nós prometemos para nós mesmos e não fizemos. Portanto, não é errado fazer a lista, mas é claro que nós temos que fazer algo que seja compatível com as nossas atitudes de mudanças, que nós possamos realmente
fazer aquilo, porque foi feita a lista e depois eu cruzo os braços, não funciona desse jeito, não é? Portanto, escrever essa lista, como nós dissemos, não faz mal algum, mas que nossos pedidos sejam coisas, eu elenquei alguns aqui, como, por exemplo, brincar mais. Nós esquecemos, né, de brincar. Isso ficou, não, é criança só que brinca. Não, nós também temos esse direito de brincar. Nós não podemos levar a vida tão a sério como muitos de nós levamos. Rir mais. Quanto tempo nós esquecemos de uma boa gargalhada? Vivemos com a expressão fechada, sisudos, como nós dizemos, não é? Esquecemos que um sorriso liberta uma amizade. Você sorri, você já está mandando um sinal positivo para aquela pessoa que está interagindo com você. E nós esquecemos. Abraçar mais. É tão difícil hoje. As pessoas andam tão ocupadas que esquecem, eu falo dentro da própria família, de dar um abraço num filho, numa esposa, etc. Elogiar mais. Nós gostamos muito de colocar defeitos, né? Mas elogios é tão difícil dizer, puxa, foi muito bom isso que você fez realmente, você lutou, você merece. E a gente esquece de algo simples de fazer. Perdoar mais. Nós já ouvimos tantas palestras sobre o perdão aqui. Mas não adianta só ficar lá na listazinha, né? Eu vou perdoar aquela pessoa, vou perdoar fulano, ciclano, eu botei lá na lista. Mas se eu não for atrás e perdoar de verdade, que muitas vezes nem precisa você ir pessoalmente, basta que você perdoe dentro de você, aí já ajuda muito e muito. Agradecer mais. Nós esquecemos do muito obrigado, né? Quando nós acordamos, quando nós deitamos. Enfim, no nosso dia a dia, a gente esquece que tem um ser maior, que a gente tem que dizer obrigado, Senhor. Passear mais. Nós vivemos numa região tão bonita. Quanto tempo faz que a gente não vai dar uma volta no calçadão lá da praia? Quanto tempo faz que a gente não vai pegar um cinema? Dar uma voltinha num parque? É trabalho, 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 trabalho. E a gente vai esquecendo essas pequenas coisinhas que fazem o bem-estar do nosso dia a dia. Coloquei outros como sermos melhores pais. Muitas vezes nós estamos esquecendo isso. Ser melhores pais. Melhores maridos. Quanto tempo faz que a gente não chega com a nossa esposa, faz um elogio, dá um abraço, um beijo. Também ao contrário, melhores esposas, melhores mães, melhores filhos, e a lista é imensa, por aí vai. Portanto, muitos de nós estamos acomodados, não é? Se nós tivermos um desgosto amoroso, seja ele de que tipo for, eu coloquei aí um divórcio, mas tem outros tipos, pronto, aquilo fica marcando a nossa existência e a gente não reage e caminha para frente. O mundo acabou. Eu conheço vários casos, às vezes um namoro termina, pronto, parece que o mundo acabou para aquela pessoa. Não demora, ela entra numa depressão, ou ele entra numa depressão, por algo que poderia não ser da maneira tratada como foi. Aquele fracasso profissional, é lógico, nós estamos sujeitos a isso. E o que é que nós temos que fazer? Buscar outro. Houve um fracasso? Faz parte da vida. Mas vamos atrás de outro logo, vamos correr e mudar isso. A morte de alguém querido, nós espíritas não podemos ficar lamentando,
Nós sentimos a saudade vai ficar, ela é eterna. Mas nós não podemos deixar que aquela morte de uma pessoa muito querida, seja um pai, uma mãe, uma esposa, etc., amigo, se transforme para nós em algo que vai acabar nos prejudicando. E assim a lista seria interminável. E os problemas que nós trazemos do nosso passado? Como a gente gosta, não é? A gente às vezes vai deitar e aí vai lá, há 20, há 30 anos atrás, lembrando de coisas que passaram, que nos trouxeram algum bem ou mal, e a gente voa para esse passado. E aí a gente fica vivendo como se fosse naquela época. Nós temos que deixar o que passou, passou. Claro que os pensamentos, eles vêm, eles voam, nós não controlamos, né? Mas nós temos que trabalhar isso para não deixar esse passado influenciar no nosso dia a dia. Se ainda estamos amarrados às desgraças de outrora, é porque as transformamos em desculpas para nós não agirmos. Isso é muito comum. A gente acha uma válvula de escape. Por quê? Ser a vítima é digerir diariamente o sentimento de pena. Nós sentimos pena de nós mesmos e queremos que os outros sintam também. Por isso, como nós falamos no slide passado, a gente gosta, né? Quando as pessoas perguntam sobre nós, de colocar o lado negativo. Por quê? Porque a gente quer que sintam pena de nós. E isso não deve ser assim. Portanto, nós temos que transformar isso e agirmos. Ser a vítima e digerir esse sentimento de pena acaba por ser mais confortável do que rasgar essas páginas e tomar as rédeas do nosso dia a dia. Portanto, que com o ano que passou, possamos enterrar essas memórias, assumir as responsabilidades das nossas culpas, cortar essas amarras, entregá-las a Deus e deixar brilhar a criatividade que há em nós. E para isso nós temos o grande modelo que é o nosso Mestre Jesus. Que nós possamos saber segui-lo, utilizando a liberdade de escolha que já conquistamos. Agradecer a Ele por saber que teremos tantas oportunidades quantas forem necessárias para continuar evoluindo. Né? A gente aprende muito isso aqui. Se não for nessa encarnação, se a gente puder cuidar de não ter mais de sabores, né? Vamos evoluir, porque senão ele olha para a gente, não, você vai voltar, vá lá, volte de novo e tente ser melhor. Né? Por quê? Porque ninguém conhece os mistérios da vida, nem o seu sentido. No entanto, para aqueles que desejarem acreditar em seus sonhos e em si mesmos, a vida é uma dádiva preciosa na qual tudo é possível. E dentro desse mundo de fantasias e magia, devemos guiar os nossos passos de acordo com a voz do nosso coração. Esperança, fé e crença em coisas boas deverão ser a bússola que nos conduzirá pelos caminhos certos na rota da felicidade e do sucesso. Importante essa frase. A vida não faz promessas. Nós é que determinamos para onde vamos. Pensemos muito
nessa frase. Porque também a vida não dá garantias, apenas o tempo para fazermos as escolhas e aprendermos com nossos erros. Nós não sabemos se nós vamos viver 30, 40, 100 anos. Quantos jovens morrem no dia a dia, né? Exatamente por isso. Porque não existe garantia, como numa bula de remédio lá, olha, então num produto que nós compramos, está aqui a garantia, você tem 30 dias, 40, 4 anos, mas a vida não é assim. Nós não temos essa garantia. Nós não sabemos quando a gente vai voltar para o plano espiritual, né? Porque se não ouvimos o coração, nós não crescemos. Se não crescemos, a vida perde o sentido. O que ele nos diz é aquilo que prende a atenção, e a atenção determina o que deve ser feito. Portanto, vamos sempre para onde nosso coração deseje, e jamais contrariemos essa vontade. E agora, para nós encerrarmos,